Guia Bíblico para a Libertação, como acessar o poder sobrenatural e a autoridade de Deus para derrotar o diabo. Randy Clark. Capítulo 14. Seguindo em frente. Tenho o privilégio de viajar pelo mundo para levar às pessoas a mensagem do poder e da autoridade concedidos a todos os cristãos mediante a obra consumada de Jesus na cruz. Tenho presenciado o reino de Deus fazer recuar os poderes das trevas por meio de pessoas comuns. A autoridade para a libertação não está disponível a apenas um grupo seleto na igreja. Está disponível a todos os cristãos. A libertação é o pão dos filhos, a realidade do Novo Testamento conquistada por Jesus na cruz para nós. Gostaria muito que a igreja toda tivesse pleno entendimento do ministério de libertação. Jesus veio para libertar os cativos e nos comissionou para dar continuidade a essa obra em nome dele. O avanço de seu reino inclui uma quebra das correntes contínua para aqueles que foram aprisionados pelo diabo. Quando são libertas das garras do inimigo, as pessoas conseguem viver plenamente aquilo que Deus planejou para elas. A grande necessidade de libertação. Grande parte da igreja de hoje está definhando, não tem poder. Ficou presa na teologia que relega o poder de Deus a um passado distante ou a um reino milenar no futuro ou a consumação do reino de Deus, dando pouca ênfase ao poder atual de Deus. Satanás gostaria de manter a igreja nessa posição de fraqueza pelo maior tempo que pudesse, porque quando readquirirmos o nosso poder, ele encontrará rapidamente alguns lugares para se esconder. A igreja primitiva caminhava nesse poder. Era o poder com os milagres, sinais e maravilhas que o acompanhavam que edificava a igreja. Quando confrontados com o poder de Deus para curar enfermos, devolver a vida aos mortos e libertar os cativos, os incrédulos trocaram suas práticas pagãs pela mensagem do Evangelho. O mesmo poder é acessível a todos os cristãos de hoje. O poder do Espírito Santo e toda a autoridade de Jesus Cristo estão hoje à nossa disposição como cristãos. Porém, é comum não entendermos quem somos, não entendemos a nossa identidade em Cristo porque a igreja não nos ensinou quem somos. Muitos líderes na igreja de hoje não entendem a identidade do cristão e assim não são capazes de explicá-la a seus rebanhos. O Dr. Pablo Deiros contou-me em 1996 como Deus lhe mostrou com detalhes a grande necessidade de libertação dentro da igreja, a começar pela liderança. Ele estava ministrando libertação a um missionário batista do sul dos Estados Unidos que trabalhava nesse campo havia 40 anos. O homem e sua esposa lutaram durante anos com os pecados do marido, que o impediam de servir ao Senhor com liberdade. Eles não conseguiam viver na plenitude de Cristo, nem andar no poder do Espírito Santo por causa daqueles pecados. O homem evitava situações nas quais precisava ministrar no poder do Espírito Santo, porque, sempre que tentava, o diabo aparecia para fazê-lo lembrar de seus pecados. O encontro abriu os olhos do Dr. Deiros para a grande necessidade de libertação dos líderes da igreja e de seus cônjuges. Ele calcula que na Argentina, 7 entre 10 pastores ou pastoras foram estrupados ou sofreram abuso na infância. E a mesma estatística se aplica aos seus cônjuges. E o Dr. Deiros descobriu estatísticas semelhantes quando ministrava no Chile. Como a igreja pode crescer, ser renovada e cheia do Espírito Santo e dos dons do Espírito, se sua liderança está se debatendo sob um fardo tão pesado? O Senhor deseja purificar e embelezar sua noiva, e ele precisa começar pela liderança. A ovelha do rebanho não pode ser curada e liberta se seus líderes não estiverem vivendo em liberdade. O Dr. Deiros montou clínicas para proporcionar cura e libertação aos líderes.
e centenas deles compareceram para serem curados e restaurados, de modo que pudessem voltar às suas igrejas com uma nova visão e motivação. Eles não foram apenas libertos, mas também treinados em libertação, para aplicar em suas igrejas o que haviam aprendido. O Dr. Deiros e seu grupo também montaram essas clínicas no Chile e nos Estados Unidos. A conscientização da necessidade de treinamento foi responsável por muitos outros programas instituídos nas igrejas da Argentina para treinar leigos no Ministério de Libertação. Da mesma forma que treinamos pastores e leigos nos Estados Unidos em áreas como evangelização, pregação e ensino, eles também treinam pastores e leigos na Argentina para ministrar libertação. Em muitas igrejas na Argentina, há equipes bem treinadas de homens e mulheres prontos para prestar assistência às pessoas que se manifestam. Quando alguém começa a manifestar espíritos malignos durante um culto normal da igreja, os diáconos ou diaconisas de plantão sabem imediatamente como lidar com o problema. Ajudam discretamente a pessoa a sair do templo e a levam a um lugar reservado onde há conselheiros treinados aguardando. Esse procedimento faz parte normal da vida da igreja, tão normal quanto recolher ofertas. As pessoas presentes não se surpreendem nem se perturbam porque sabem que a situação será conduzida com discrição, respeito e amor, porque passaram a entender o valor da libertação. Depois que foram vestidos com o Espírito no Pentecoste, os discípulos saíram de Jerusalém e, no poder do Espírito, levaram as boas novas ao mundo, afastando a obra do diabo com a proclamação do reino de Deus. Podemos fazer o mesmo hoje. No Novo Testamento, encontramos Paulo frente a frente com o feiticeiro. Observe que ele não entrou desarmado na batalha. Paulo estava cheio do Espírito Santo. Então Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, olhou firmemente para Elimas e disse: Filho do diabo e inimigo de tudo que é justo, você está cheio de toda espécie de engano e maldade. Quando é que vai parar de perverter os retos caminhos do Senhor? Saiba agora que a mão do Senhor está contra você, e você ficará cego e incapaz de ver a luz do sol durante algum tempo. Imediatamente vieram sobre ele névoa e escuridão, e ele, tateando, procurava quem o guiasse pela mão. Atos 13, 9 a 11. Libertação, uma expressão do amor de Deus. Somos feitos à imagem de Deus. Ele se deleita em nós. Tão grande é o seu amor por nós, que ele enviou seu único filho para morrer em nosso lugar. Jesus diz que somos o sal da terra e a luz do mundo. Estamos sentados com ele nas regiões celestiais. Somos criação dele, realizada em Cristo Jesus para fazermos as boas obras que ele já havia preparado para nós. Tive o privilégio de aprender muito a respeito de libertação ao longo dos anos, graças àqueles que andaram lado a lado comigo e me ensinaram o que significa libertar os cativos com o amor de Cristo. Creio que o ministério de libertação é um ministério de amor. Darwin Wilson chama esse ministério de amor furioso em seu documentário sobre o poder e o amor de Deus. A autoridade de Deus pode ser furiosa, rápida, intensa e vigorosa, mas ele é o Deus de amor. Não se engane, não deparamos com o diabo e seus demônios apenas fora das paredes da igreja e em algum lugar longínquo do terceiro mundo. Ele está ativo e trabalhando dentro das igrejas de todos os lugares e precisamos estar preparados para lidar com ele. A libertação pertence à igreja como parte do processo de santificação. O ministério de libertação não deveria ter sido perdido na igreja. Ele é parte vital do avanço do reino de Deus e é necessário que andemos em liberdade. O meu amigo Sofal Ung, um pastor cambojano, viu o diabo de perto muitas vezes na vida e com a mesma frequência ele tem visto o poder de Deus vencer o mal.
Sofal, natural do Camboja, nascido budista em um país predominantemente budista, aceitou a Cristo na mocidade, na mesma época em que o Camboja entrou em um dos períodos mais negros de sua história. Da mesma forma que o Holocausto, o genocídio devastou o Camboja, deixando um país sangrando e destruído. Em meio às mais inimagináveis maldades, a luz de Deus afastou as trevas no Camboja por meio de pessoas como Sofal, que se sustentaram na autoridade de Cristo todos os dias, arriscando a própria vida. Sofal foi preso, sofreu tortura, passou fome, quase morreu em lugares tão escuros e profundos que foi quase impossível para ele imaginar como a luz de Cristo poderia encontrá-lo. Ainda assim, a luz de Cristo o encontrou. Em seu momento mais tenebroso, ele se lembrou da história de Paulo e Silas cantando na prisão e também cantou na escuridão. Os que estavam por perto cantaram com ele. Com o tempo, quase todas as pessoas naquela prisão imunda entregaram a vida a Cristo antes de morrer. Entre as centenas de companheiros de cela de Sofal, só 2 sobreviveram. Hoje o céu está mais populoso com aqueles preciosos irmãos porque um homem entendeu a autoridade de Jesus Cristo concedida a todos os cristãos. A Bíblia diz que Satanás está condenado e que Deus enviará fogo do céu para devorar o diabo e seus demônios, mesmo quando eles marcharem pela superfície da terra e cercarem o acampamento do povo de Deus. Até a gloriosa volta de Cristo, temos de lembrar que aquele que está em nós é maior que aquele que está no mundo, porque somos mais que vencedores em Cristo Jesus.